Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco ver o que Deus está fazendo na Terra. E desta vez iremos a este lugar tão especial. Estaremos aqui em Israel, vendo dentro da nossa geração aquilo que Deus está fazendo em Israel, como Ele está trazendo os judeus de volta à sua terra, como estão se cumprindo as profecias bíblicas. Muito importante, temos convidado especial e você não saia daí, porque o programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos aqui com muita alegria, tendo no nosso estúdio pessoas muito importantes, muito queridas e que têm trazido uma mensagem maravilhosa a respeito de Israel. Isto mesmo, está conosco a pastora Val, aqui, nossa Gideã aqui no Brasil. Pastora Val, já fizemos um programa sobre o inglês, não é, Val? Isso. É uma alegria tê-la conosco. Muito obrigada, pastor. Prazer estar aqui com vocês. Isto. Val fala português e inglês também, mas ainda não fala o português, porque vai aprender ainda pastor William Glashauer, de Holanda, e que tem um ministério maravilhoso. Maravilhoso ter você em nosso programa. It's wonderful to have you in our program, Reverend. Well, thank you for having me. Well, muito obrigado por ter a mim aqui com vocês. Sim, Val vai estar sendo a nossa intérprete e nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais a respeito deste homem a quem Deus chamou para um trabalho muito especial, para Israel. Pastor William, como foi que Deus chamou você para trabalhar com Israel, com este ministério? Pastor William, how did the Lord call you to work in this ministry about Israel? And tell us a little bit about that. Well, I'm from Holland, from the Netherlands, as you said. Holland was the only country probably in Europe that has always been open and friendly to the Jewish people. In Amsterdam, for instance, we have a beautiful synagogue, a Portuguese synagogue, because also the Sephardic Jews fled to Holland when they were driven out of the other countries. Isso, agora Val vai nos dizer. Okay. Pois bem, eu sou holandês, como mesmo a senhora disse, e a Holanda é um dos países que historicamente goza de um relacionamento muito saudável desde sempre com Israel. E os sefaradis foram para a Europa, né? E temos em Amsterdã uma linda sinagoga portuguesa, não é? E na verdade a Holanda, nós sempre tivemos muita abertura para que Israel vivesse, os judeus vivessem harmoniosamente conosco na Holanda. E se você se lembra, Corrie ten Boom, um trabalho maravilhoso que aquela família fez protegendo os judeus no período da guerra. Haveria algo aí dentro desta linha de proteção aos judeus? Queria que ele continuasse falando conosco. Okay, I should like you to take from like Corrie ten Boom. There's a tradition. We all know that the amazing work she did to protect the Jews. Can you pick up from there and tell us a little bit about that? Yes, because of this age-old good relationship with the Jewish people, when the Nazis came and occupied our country, they started to round up the Jews as well in the Netherlands. But the Dutch didn't want that to happen. So many, like the ten Boom family, but also my parents, have been hiding Jews during the war at the risk of their own life. Então é o seguinte, como eu já havia dito, esse tempo em que desde nós sempre gozamos um excelente relacionamento com os judeus,
assim como os alemães vieram e começaram a pressionar os judeus, persegui-los. Mas nós, holandeses, não concordávamos com aquilo. Nós não queríamos que aquilo acontecesse. Então nós tomamos atitude, assim como a família Tebun protegeu os judeus, escondendo e fazendo tudo para salvá-los, os meus pais também, correndo risco de vida, e na época eram 3 filhos pequenos, todos nascidos na época da Segunda Grande Guerra, e o meu pai não poupou esforços para esconder os judeus na nossa casa, quando eu era criança. É isso aí. Para nós brasileiros, nós não podemos compreender o que seja uma guerra, o que seja esconder o medo, dizimando-se famílias. Nós não podemos compreender isso porque a nossa história é uma história de paz. Mas nós vemos que na Europa, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, muito sofrimento. E a palavra de Deus nos fala sobre a proteção com relação ao seu povo, com relação ao povo de Israel, com relação ao povo judeu. E o Senhor nos fala sobre bênçãos, sobre aqueles que cuidaram, sobre aqueles que protegeram os judeus. Hoje, Pastor William, hoje o que você tem feito? Como é o ministério Christian for Israel? Now, Pastor William, what are you doing? What is this, Christian for Israel all about, international all about? Christians for Israel is a ministry that started in the Netherlands about 35 years ago, during the time that there was the Arab boycott of Israel. And then people in Holland said, because the Arab says, we will not give you any oil if you have economic relationship with Israel. So then we said as Christians, now we are going to import products from Israel to bless and help the small Jewish businesses in Israel. That's how it started. Okay. Cristãos para Israel Internacional nasceu uma média de 35 anos atrás na Holanda e justamente surgiu de uma posição da Holanda com relação a Israel. Por quê? Na época existia o boicote árabe e os árabes fizeram o quê? Boicotaram o petróleo e Israel ficou isolado. Então os holandeses começaram a dizer, bom, já que vocês estão boicotando Israel, então nós nos posicionamos em proteger o comércio de Israel. E a partir desse momento nós começamos a comprar e realmente abençoar os pequenos produtores, os pequenos comerciantes na terra de Israel. Foi assim que nós começamos. Olha que coisa maravilhosa. E nós vemos a importância da nação abençoar Israel. A bênção de Deus que vem sobre a nação. Nós já vimos como Deus tem chamado o Brasil para abençoar Israel. Nós já vimos como Deus tem dado ao Brasil esta oportunidade desde o início da formação do Estado de Israel, com Oswaldo Aranha. Vimos ali como que Deus tem usado a nossa nação. E vemos que há algo muito especial do Senhor, não só na questão política, mas principalmente na questão espiritual. Bem, pastor, nós sabemos que uma grande parte dos judeus, a maioria dos judeus, não é cristã, não serve a Cristo. E Cristãos por Israel, Christian for Israel, vai ajudar a todos os judeus ou só os judeus cristãos? Okay, Reverend. So, explain to us. We know that most Jews aren't Christians, and I'd like to ask you, Christians for Israel International, are you helping all Jewish people, or are you only helping the Messianic Jews? Basically, this ministry does not have a message for the Jewish people, other than serve your God. Esse ministério, na verdade, ele não tem nenhuma mensagem para os judeus a não ser uma: sirva o teu Deus. We try to look at Israel in the way God looks at Israel. O que nós tentamos é olhar para Israel da forma que Deus vê Israel. God created these special people. They're His chosen people. Deus criou
essas pessoas especiais, o povo escolhido dele. And yes, there is the mystery that they so far have not been given the revelation about Jesus, only a few of them. É verdade, Deus os criou, mas eles ainda estão cegos. Muito poucos deles conseguem enxergar a mensagem, entender a mensagem da cruz. But our message is not for Israel, but it is for the church. Mas a mensagem do Cristãos para Israel Internacional não é para os judeus, não é para Israel, é para a igreja. Because we live in an incredible time. Porque estamos vivendo num momento magnífico. We see the restoration of the Jewish people back to Israel, to the promised land. Estamos assistindo a restauração do povo de Israel retornando para a terra prometida. Especially in Europe, during the centuries, a kind of theology developed that God was finished with the Jews. Principalmente, assim, a igreja na Europa, na verdade, eles enxergam como se Deus tivesse acabado com Israel. Acabou, é uma substituição, rejeitou Israel. The church was teaching God is finished with them. There's no place for them anymore. We, the church, are the new Israel. We are the new chosen people of God, is what the church said. Então, a posição da igreja foi a seguinte: Deus já não tem mais nada a ver com Israel, nós somos o novo Israel e nós tomamos essa posição como se fôssemos, né, essa substituição. Israel, o povo que Deus formou, não, agora não existe mais, agora é a igreja. So during the centuries, the Jews were heavily persecuted in Europe. Durante séculos, os judeus foram perseguidos duramente pela Europa. And then suddenly there came 1948. E aí, então, vimos 1948 acontecer. And to the amazement of the whole world, but also of the church, a new state of Israel, a Jewish state of Israel, was born in the Middle East. E então, para o espanto de todos os povos, mas também o espanto da própria igreja, lá estava Israel, o Estado formado no Oriente Médio. The whole of Christianity saw it happen. The whole world saw it happen. Toda a igreja cristã assistiu isso acontecer, como também todo o mundo assistiu isso acontecer. And the church started to scratch their head and say, hey, what is this? How can this be? E então a igreja de Cristo começou a coçar a cabeça e perguntar: o que está acontecendo? O que pode ser isso? Is God not finished with the Jews? Será que Deus então não terminou a sua história com os judeus? Does he still have a relationship with them? Será que ainda Deus tem um relacionamento com os judeus? Are they still his chosen people? Eles ainda continuam sendo o povo escolhido dele? Are the covenants he made with them still valid? As alianças que Deus formou com eles ainda estão válidas? But what about us? E então, e nós? We're the church. Nós somos a igreja. We're the people of the new covenant. Nós somos o povo da nova aliança. Are there two covenants valid at the same time? Então existem duas alianças válidas no mesmo tempo? What is this? O que é isso? On what basis does God do this? Em que base Deus está fazendo essas coisas? And so what Christians for Israel tries to do Então o que Cristãos para Israel tenta fazer is present a biblical perspective on Israel to the churches. O que fazemos, nós apresentamos um embasamento bíblico desse relacionamento de Deus com Israel para as igrejas. So that the church will come to a new understanding. Para que então a igreja venha para esse novo tempo, esse conhecimento. And when that happens, E quando isso acontecer, they suddenly are aware of God's people. nós vamos, enquanto igreja, vamos entender que eles continuam sendo o povo escolhido de Deus. And then they will ask, now what can we do for Israel? Então, através desse entendimento, a igreja vai perguntar: o que nós podemos fazer por Israel? It's always a process of head, heart, hands. Sempre é o processo de cabeça, coração e as mãos. First, the head must get the proper biblical information. Primeiro, a nossa cabeça, a nossa mente precisa receber a informação bíblica. And then somehow the heart must be touched. E Some revelation must take place. de alguma forma o nosso coração precisa se abrir e receber essa revelação.
And then the hands will know what to do practically for E Israel. então as mãos saberão o que fazer de uma forma prática por Israel. So the help we give to the Jewish people, the humanitarian aid for all the Jews, Então toda essa ajuda humanitária que fazemos para todos os judeus, because God says, bless Israel. porque Deus diz, abençoe Israel. Whether they're Orthodox or liberal or agnostic or messianic or whatever, bless them. Seja o judeu ortodoxo, messiânico, agnóstico, abençoe-os. Holland has been doing just that over the centuries. E a Holanda tem feito isso durante séculos. And the Jews did very well in Holland. E os judeus prosperaram na Holanda. But the Dutch did very well alongside with the Jews in Holland. Mas também assistimos os holandeses prosperando ao lado de Israel. Because whoever blesses them, God will bless you. Porque todo aquele que abençoar Israel, Deus os abençoará também. And so we simply say, what can we do for you? What do you need? How can we help you? Então, a nossa pergunta, a nossa atitude é: o que podemos fazer por você? Como é que nós podemos ajudá-los? We help the Jews back to Israel. Ajudamos os judeus a retornar para Israel. Over the years, we collected enough funds to bring over 100,000 Jews out of the former Soviet Union back to Israel. No decorrer desses últimos anos, nós conseguimos levantar recursos para enviar mais de 100 mil judeus para Israel. And we also help them in the land. Mas nós também os ajudamos no assentamento, na adaptação em Israel. We're not a political organization. Nós não somos uma organização política. Although we stress from the Bible the rights that Israel has to the land. Mas nós falamos aqui que a Bíblia diz que o Israel tem direito à sua terra, aquela terra é de Israel. Eu creio que você está aí com seu coração ardendo ao ouvir a respeito do que a igreja precisa saber sobre Israel. Vamos ver um pouquinho Israel. Quero que você assista comigo a um vídeo mostrando esta nação, mostrando como os judeus voltaram para aquela terra, mostrando o cumprimento da palavra de Deus nos nossos dias. Então vamos ver um pouquinho sobre Israel no mundo atual, Israel na nossa geração e o que Deus quer de nós. Vamos ver? Assista comigo. Israel, na Bíblia, a terra prometida que manava leite e mel, um lugar de vitória para o povo de Deus. Mas ao conhecer a história do país, podemos ver outra realidade, a nação de Israel como alvo de conflitos e guerras desde a sua formação. A história de Israel começa muito antes da vinda de Jesus à Terra, com o povo hebreu. De origem semita, os hebreus surgiram na Ásia, descendentes de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Devido à seca e fome, o povo hebreu foi para o Egito, onde permaneceu e foi escravizado durante 400 anos. Após esse período, os hebreus foram libertados por Moisés e retornaram à região da Palestina. Ao longo dos anos, muitos reis lideraram o povo, mas nenhum deles como Davi, homem segundo o coração de Deus. Depois dele, o reinado ficou com seu filho, Salomão. Com a morte do rei Salomão, ocorreu a divisão entre as 12 tribos de Israel, constituindo a formação de 2 estados. O reino de Israel, composto por 10 tribos ao norte, e o reino de Judá, formado por 2 tribos ao sul. Os habitantes do reino de Israel ficaram conhecidos como israelitas. Os do reino de Judá foram chamados de judeus. Após a divisão das 12 tribos de Israel, muitas crises aconteceram. Os assírios dominaram o reino de Israel, o que levou ao desaparecimento das 10 tribos. O rei babilônico Nabucodonosor conquistou o reino de Judá e todo o povo judeu foi levado à força para a Babilônia. O chamado cativeiro babilônico durou 70 anos.
Eles foram libertados após a conquista persa e, mais uma vez, a civilização judaica retorna à Palestina, região que passou a ser dominada por Alexandre, rei da Macedônia, período de relativa paz. A Macedônia e a Palestina foram conquistadas pelos romanos e os judeus se revoltaram contra Roma, sendo expulsos da Palestina no ano 70 d.C. pelo general Tito. Foram espalhados então pelo mundo, sendo este movimento conhecido como diáspora. Durante a Idade Média, os judeus foram um dos principais alvos da Inquisição. Após o término da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, a comunidade judaica passou a reivindicar a Organização das Nações Unidas, a criação do Estado de Israel na Palestina. Em 1948, foi criado o Estado de Israel, fazendo com que os israelitas retornassem para a região. A partir da criação de 1948, vários conflitos étnicos e guerras passaram a ser constantes na região da Palestina. Neste ano, mais uma vez, Israel e faixa de Gaza entraram em conflito, deixando muitos mortos e feridos. Cenas fortes chocaram o mundo todo e esta guerra não tem data para terminar. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí de Israel e nós sabemos que a nossa geração é uma geração especial, uma geração que está vendo diante dos nossos olhos o cumprimento da palavra de Deus. As cidades de Israel sendo reedificadas, suas praças com os velhinhos, com as crianças brincando, nós vemos como Deus restaurou, cumprindo a palavra dele. Pastor William, nós vemos que Deus está levantando muitos ministérios em toda a terra a favor de Israel. Que ministérios você conhece além de Christian for Israel para estar dentro da palavra de Deus, cumprindo o propósito nessa geração? Reverend, we know that the Lord is doing an amazing thing about raising ministries that are supporting Israel. And besides Christians for Israel International, which other ministries do you know or are you in partnership with that are also supporting Israel? Many. There's the Bridges for Peace, there's the Christian Friends of Israel, there's the ICGA, which is the Christian Embassy in Jerusalem. There's Ebenezer. They focus especially on Aliyah, on helping the Jews go back to the land. The four biggest ones are the Embassy, the Bridges, Christian Friends, and Christians for Israel. And we worked together one day to establish the European Coalition for Israel, to speak to the parliamentarians in Europe about the special place and the position of Israel. And with Ebenezer, we very closely work together. Now, I think we are a little bit different from the others. For instance, when we help the Jewish people in the land with the humanitarian projects, we will never start to do our own thing in Israel. We will not have an office in Israel, nothing. We have such excellent relationship with the Jewish organizations like the Jewish Agency, the Sochnut, Keren Hayesot, the Jerusalem Foundation.
rabbis, you name it, they all know us. And whatever help we give it through them. If there's hunger in Israel, and there is, soup kitchens in Jerusalem, we don't start our own Christian soup kitchen, but we support the work of a good Orthodox rabbi over there who hands out hot meals, etc. Ok. Uma tarefa grande para você traduzir. Existem inúmeras organizações que apoiam Israel, mas eu vou traduzir aqui o mais importante que ele disse, que foi o seguinte: existem 4 organizações que são as maiores, que é a Embaixada por Israel, the 4 largest one for the coalition. Christian Friends, Os amigos de Israel, the Bridges for Peace, as pontes para a paz, the Christian Embassy in Jerusalem, a Embaixada Cristã em Jerusalém, and Christians for Israel and Ebenezer. Cristãos por Israel e Ebenezer. Nós todos trabalhamos juntos. A coalizão europeia é muito forte, andamos em unidade. Porém, o nosso trabalho enquanto cristãos para Israel Internacional tem uma característica que é muito diferente de todas as outras. Nós não temos um escritório em Israel, nós não temos uma estrutura em Israel. Se os judeus precisam de alimento, nós trabalhamos já com as cozinhas populares, nós apoiamos as organizações dos ortodoxos judeus, das pessoas que estão na terra. Então, a nossa preocupação não é levantar uma estrutura. Pastor William, há muitas pessoas que pensam que todo judeu é rico, que eles não precisam de ajuda. Como nós podemos desmistificar isto? Como você pode ver isto? There is a myth that every Jew is rich, and we know it is a lie. And can you help us to talk about it, to break that myth? There are some very rich Jews in the world. Sim, existem alguns judeus muito ricos no mundo. And there's some very rich Gentiles in the world. Assim como existem muitos gentios milionários. Then you have a big middle class among the Jews. Então nós temos uma classe média bastante substancial entre As os you have judeus, it with us. como tem com os gentios. And you have a vast amount of people who are poor. E tem um vasto número de pessoas pobres. There's no difference between the Jewish people and us in that respect. Não existe nenhuma diferença em relação entre os judeus e os gentios com relação a isso. During the war, there was a very anti-Semitic paper run by the Nazis. Durante a Segunda Guerra, existia um jornal antissemita e que falava muito mal sobre os judeus. It was called Der Stürmer. Que se chamava Stürmer. And in it said, the Jews are in control of the money system in Germany. The Jews take all the important decisions. They run the country, blah, blah, blah. Então, nesse jornal, o foco era uma propaganda acusando, negativa, os judeus é que têm todo o poder, eles que estão no controle desse país, eles que têm toda a economia. After the war, very serious research has shown what the situation was in the 1930s. E depois houve uma pesquisa que mostrou a realidade do que realmente aconteceu nos anos 30. Only 6% of all the people working in the financial world were Jewish. Apenas 6% das pessoas que trabalhavam no mundo financeiro eram judeus. 6% apenas. And then you had to count them all, the director, but also the ladies behind the desks, etc. E claro que nós temos que contar desde trabalhos muito importantes como os diretores em escalão mais elevados, como também trabalhos importantes de secretários, pessoas na parte da administração. So 94% were not Jewish, were Germans. 94% então eram os alemães e não os judeus. But people like to believe lies. Mas as pessoas gostam de acreditar em mentiras. And when things are going wrong, they like to find a scapegoat to put the guilt on. E claro, quando as coisas não estão correndo bem, sempre eles buscam a quem acusar. And in that sense, the Jews throughout the centuries were that scapegoat. E claro que os judeus durante toda a história da humanidade sempre foi esse bode expiatório.
Christians for Israel is fighting this kind of anti-Semitism. E nós, cristãos por Israel Internacional, estamos lutando contra este antissemitismo. We love them in the name of Jesus. Nós os amamos em o nome de Jesus. But we speak to the churches and to the nations about this. E nós falamos para a igreja e as nações a respeito disso. Amém. É isso aí. Nós sabemos que há um propósito de Deus para o seu povo, há um propósito de Deus para a igreja hoje. Dentro desse tempo escatológico, dentro desse tempo do fim que nós vivemos, um dos maiores sinais de que está perto a vinda de Jesus é exatamente o povo de Israel na sua terra. É exatamente nós estando orando, crendo, sabendo que nós, gentios, fomos enxertados na oliveira. Nós estamos juntos aguardando a vinda do Senhor. E é maravilhoso ver como Deus tem levantado na terra, principalmente na Europa. A Europa que perseguiu tantos judeus, como Deus tem levantado missões, projetos, ministérios para exatamente trazer a bênção do Senhor, a ajuda a este povo para que se cumpra toda a palavra de Deus. Amar os judeus, amar a todas as pessoas é o propósito do Senhor para nós. Amém? Vamos fazer isso então. Muito obrigado, pastor William. Muito obrigada, pastora Val. Foi uma alegria. Eu creio que foi uma bênção, um esclarecimento muito bom. Muito importante. Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa realmente amar ao Senhor. Amar ao povo de Deus, ao povo de Israel, que está desde Gênesis a Apocalipse. Este povo amado pelo Senhor e que necessita da minha e da sua oração. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.